Ok, agora sim. Nós vamos dar início à nossa reunião e vamos iniciar com uma palavra de oração, pedindo que Deus nos abençoe, nos oriente e nos conduza nesta noite. Nosso irmão Jorge, nos dirige a Deus em oração, Diácono Jorge. Oremos. Amém. Santo Deus e bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Pai, mesmo longe, Pai, um do outro, Pai, ouvindo a tua santa e bendita palavra, Senhor. Abençoa, Pai amado, aos nossos irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles pedidos, Senhor, que foram feitos e que vai ser feito, Pai. Todos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos governantes, Pai amado. Abençoa, Senhor, toda a nossa família, Pai amado. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso país, ó Senhor. Tira, Senhor, esse giro para longe daqui, Senhor. Abençoa, Senhor, o irmão que perdeu a irmã dele, Pai amado. Enfim, Pai, todos aqueles que precisam de Ti, Pai. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe todos nós, Pai. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, Senhor. Nós vamos abrir lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11. Primeira de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11, quando o apóstolo Pedro nos diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. De fato, o nosso Deus é um Deus gracioso. E quando nós nos humilhamos diante da sua presença e o buscamos, ele mesmo age com graça. Como diz o apóstolo Pedro, ele nos aperfeiçoa, ele nos firma, ele nos fortifica e ele nos fundamenta, ele nos dá tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver uma vida que o honre e glorifique. Por isso, nós devemos nos alegrar nele e descansar nos seus cuidados. Nós vamos ter um momento de oração. Se algum irmão tiver algum pedido de oração, um momento oportuno, para que nós pudéssemos estar orando. Eu tenho pedido pelo Jocélio e pelo seu Gilson. E o Jocélio já está melhorando, graças a Deus. Outro dia recebemos um áudio dele dizendo que ele está melhorando, que a fase mais difícil já passou. Agradecer pela vida dele, continuar, que Deus dê a ele um pleno recuperação. O seu Gilson também tem melhorado.
Boa noite, pastor. Ô, boa noite, seja bem-vinda. Eu quero agradecer pela minha irmã, que já fez a cirurgia também, Certo. E ela e tá um bem? amigo meu. Tá bem, graças a Deus, a cirurgia foi muito... foi um sucesso a cirurgia dela. Que bom. E eu queria pedir para um amigo meu, que há 2 semanas atrás ele perdeu o pai e a avó, amanheceram mortos, mas assim, já estavam acamados, tudo, né? E a mãe dele foi internada na mesma semana com Covid. Poxa Aí, vida. quando foi ontem, o médico falou que ia fazer um procedimento nela, porque os rins tinham parado, né? E ela também não aguentou e faleceu. E praticamente ele ficou sozinho, perdeu a mãe, a avó e o pai praticamente na mesma semana. Certo. Como que é o nome dele? Eduardo. Eduardo. Isso. A Damiana está pedindo para a gente orar pela dona Ana Maria. Dona Ana Maria é mãe de uma pastora, amiga nossa lá de Bebedouro. Ela é da Igreja Batista. E a mãe dela está com câncer e pediu nossas orações, né? Ela era dona da escola onde os meninos estudaram, onde eu e a Damiana lecionamos lá, e a gente pegou uma amizade muito grande. Ela e o marido nessas igrejas são o pastor Marcelo e a pastora Mércia. Então, a dona Ana Maria, a mãe dela, tá? Eu queria também estar orando. Hoje eu recebi uma notícia triste. Eu morei muito tempo lá em Itaquera 2, né, um tempo de solteiro. E um vizinho nosso lá veio a falecer de Covid, o seu Domingos, viu, mãe? O seu Domingos, ele faleceu faz 15 dias, eu fiquei sabendo hoje. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela esposa dele, a dona Nair, ela chama Nair também, e os filhos, né? Os filhos, netos, que Deus esteja confortando e consolando o coração deles, né? Então vamos, mais algum pedido? Então vamos ter 2 orações de intercessão e colocando esses pedidos. Vou pedir para a Flaviana nos dirigir a Deus em oração e a dona Cida Bolso depois, para orarem, tá bom? Senhor nosso Deus, na tua presença, ó Pai, nos encontramos mais uma vez para te agradecer, Senhor, por essa semana. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas, por tua presença em nossas vidas, ó Pai, que mesmo sem que nós mereçamos nada de tuas mãos, mas tu estás sempre conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo. E seja, Senhor, perdoando, ó Pai, todos os meus pecados. Eu te agradeço, Senhor, pela minha irmã, a cirurgia que foi um sucesso. Graças te dou, ó Deus, por essa bênção. E seja, Senhor, com a Nair, abençoando, ó Pai, a sua família, confortando, ó Pai, os seus corações. E seja, Senhor, também com a Ana Maria, ó Pai, abençoando ela. E seja, Senhor, com todos os pedidos que são mencionados na nossa igreja. E seja com cada enfermo, ó Pai. E seja com o nosso irmão Presentino também, abençoando. Que logo ele possa estar totalmente recuperado, ó Deus. E seja, Senhor, com todos os irmãos da nossa igreja, cada um, cada lar, Senhor, abençoando, Senhor, a cada família. Que seja com o nosso pastor, com a sua família, Deus, abençoando. Em nome do Senhor Jesus, que pedimos por tudo e já agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, continuando, Pai querido, na tua presença, Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, por esta oportunidade grandiosa que o Senhor nos dá, Senhor, para poder participar desse culto ao Senhor, mesmo assim longe, mas sempre junto com os irmãos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada família, cada lar representado, Senhor Deus.
O Senhor, até o presente momento, tem suprido as nossas necessidades, Senhor Deus. Verdade. Te agradecemos, ó Deus, por este dia de hoje que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, pelo lar, pelo alimento. E que o Senhor esteja, Senhor, abençoando cada família da nossa igreja, ó Deus. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas enfermas. E que nós possamos, ó Deus, com a sua permissão, tão logo voltar, ó Deus, para a sua casa de oração, para estar junto, para te louvar, para te adorar, ó Pai, porque só o Senhor é digno de nosso louvor e de nossa adoração, Senhor Deus. Ser com cada irmão e irmã que está assistindo esse culto, Senhor Deus, que o Senhor toque nos nossos corações, que nós possamos ser mais obedientes a Ti, aos Teus ensinamentos, a Tua santa e bendita palavra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o pastor da nossa igreja, Senhor, ele juntamente com a sua família, sua esposa, seus filhos, ó Deus. O Senhor esteja cuidando, Senhor, e protegendo, ó Deus, cada um de nós, Senhor Deus. Perdoa, Pai querido, as nossas faltas, os nossos pecados. Abre os nossos entendimentos para nós entender o estudo desta noite, a sua santa e bendita palavra, Senhor. Fica, Senhor, com cada um de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas e os nossos pecados. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos passar, então, ao nosso estudo nesta noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. O nosso tema está lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7. Então, nós encontramos nestes capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o chamado Sermão do Monte. E nós na semana passada, demos uma visão ampla daquilo que o Sermão do Monte nos trata. Situamos ele dentro do Evangelho de Mateus, destacando alguns aspectos importantes, para que a gente pudesse entender todo o contexto em que este texto se encontra. E nós vamos começar a tratar na primeira parte, que é a chamada as bem-aventuranças. Nesta noite, nós vamos começar a delinear as bem-aventuranças que vão tratar especificamente do caráter do cristão. Então, antes de falar do papel do cristão na sociedade, Jesus descreve-nos como, de fato, é o cristão. Daí a ideia de que as bem-aventuranças tratam do caráter cristão. E nós entendemos que a primeira destas bem-aventuranças ela é importante e significativa para que a gente possa entender e reconhecer todo o contexto das bem-aventuranças. Começa no versículo 13, ou 3, e vai até o versículo de número 13. Então, hoje nós vamos ficar na primeira delas, está lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Mateus capítulo 5, versículo 3, quando o Senhor Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine, dando compreensão e entendimento da tua palavra. Esclarece-nos, ó Deus, e livra-nos de todo engano, para que possamos permanecer firmes na tua palavra. Dá-nos a tua bênção e a tua direção, em Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós precisamos lembrar, então, que as chamadas bem-aventuranças que Jesus começa a tratar a partir do versículo 3 de Mateus capítulo 5, indo até o versículo de número 12, né?
Mateus 5, de 3 a 12, nós encontramos as bem-aventuranças. Antes de entrar nos detalhes destas bem-aventuranças, nós vamos entender um pouquinho o contexto do todo das bem-aventuranças. Primeiramente, eu quero lembrar que as bem-aventuranças, elas tratam de nos descrever o caráter do verdadeiro cristão. Portanto, nós encontramos nestas qualidades enumeradas pelo Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 5, como aquilo que faz parte da característica ou do caráter da vida cristã, de todo e verdadeiro cristão, né? Pelo menos naquilo que se espera no ideal da vida cristã. O cristão, ele tem um ideal e nós devemos nos nortear por esse ideal. E a Bíblia nos diz que nós sempre precisamos estar avaliando a nossa vida para ver se nós estamos dentro daquilo que nós, ou o Senhor Jesus nos descreve a respeito da vida cristã, né? A gente tem que lembrar que todas as qualidades mencionadas por Jesus nos versículos 3 até o versículo 12, elas são qualidades que devem estar presentes na vida de todo verdadeiro cristão, integralmente, na vida de todo crente. Com isso, nós estamos querendo dizer que se espera que cada crente cumpra com cada um desses requisitos, manifestando-os ao mesmo tempo na sua vida, né? Nós não podemos dizer, alguns são humildes, outros são mansos, outros são aqueles que choram. Não. São todas essas qualidades que fazem parte do caráter cristão. Portanto, nós devemos estar evidenciando estas qualidades, nós que de fato somos cristãos de verdade. Nós também devemos lembrar aqui que estas bem-aventuranças, né, o fato de ser humilde, manso, de ser justo, como aquele que chora, conforme Jesus nos descreve aqui no capítulo 5, essas qualidades não é algo que nós realizamos para alcançar a salvação. Não é cumprindo estas coisas, ou vivendo estas coisas, que nós vamos ganhar direito ao reino de Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro aqui que todas estas qualidades mencionadas por ele são dádivas que a graça de Cristo nos concede e não o resultado dos nossos próprios esforços, do nosso próprio empenho, ou manifestações do nosso caráter. Isso não tem nada a ver do nosso temperamento, melhor dizendo. Não tem nada a ver com o nosso temperamento. Tem a ver com a graça que Deus operou na nossa vida. O reverendo Martin Lloyd-Jones, no seu livro, ele vai dizer o seguinte: as bem-aventuranças são especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada cristão deveria ser. Todas estas qualidades devem caracterizar todos os seus discípulos. Da mesma forma que o fruto do Espírito, descrito por Paulo, deve amadurecer em seus 9 aspectos no caráter de cada cristão, também as 8 bem-aventuranças que Cristo menciona descrevem o ideal, o seu ideal para cada cidadão do reino de Deus. Ao contrário dos dons do Espírito, que ele distribui a diferentes membros do corpo de Cristo, a fim de equipá-los para diferentes serviços, o mesmo Espírito está interessado em produzir todas estas graças cristãs em todos nós. Nós não podemos fugir à nossa responsabilidade de cobiçá-las todas. Então, nós, como cristãos, nós devemos apresentar na nossa vida as qualidades enumeradas pelo Senhor Jesus Cristo. Um outro fato interessante que nós precisamos lembrar quando nós estudamos
as bem-aventuranças descritas aqui, é que elas evidenciam que o cristão, aquele que foi salvo pela graça de Cristo, e o ímpio, aquele que não teme a Deus, pertencem a dois reinos inteiramente diferentes. Então, o texto aqui, quando nós estudamos, nós vamos verificar que há uma diferença essencial e total entre o crente e o incrédulo, entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. São pessoas diferentes porque pertencem a reinos diferentes, né? Então, quando nós avaliamos as bem-aventuranças, nós vamos chegar a esta conclusão. E isso é algo importante que nós devemos considerar em relação ao Sermão do Monte. Por quê? Porque não é uma mensagem só específica naquele momento, mas todo o contexto bíblico, a Bíblia toda, ela aponta para essa distinção como algo básico, como algo fundamental. E eu creio que uma das necessidades que a igreja atual necessita é compreender essa diferença. Infelizmente, a ideia predominante em nossos dias é que, muitas vezes, a gente tem que tornar a igreja mais atrativa para aqueles que são de fora, dizendo que nós devemos nos tornar parecidos o máximo possível com quem está do lado de fora. Né? A verdade não é essa, não. Né? O reverendo John Stott, ele está correto quando ele, comentando esse texto, ele diz que a glória do evangelho, bem pelo contrário, consiste em que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. É somente então que este mundo começa a dar ouvidos às pessoas. A mensagem cristã, embora possa odiá-la a princípio, é assim que os reavivamentos têm início. Então, o que Jesus deixa claro é que aquilo que norteia a vida do crente são os valores e os princípios de um reino que são eternos e que é um reino que está acima da realidade a qual nós vivemos. Então, como cristãos, ainda que nós estejamos inseridos no mundo e desfrutamos da vida neste mundo, nós não pertencemos a ele. E aquilo que nos guia são os valores deste reino. Nós também devemos lembrar que as bem-aventuranças são a receita de Jesus para a felicidade humana. As bênçãos prometidas aqui no texto fazem a felicidade dos crentes. Não porque eles vão se sentir felizes, mas porque Deus as abençoa e as considera felizes. E as bênçãos referidas são presentes e futuras. Então, as promessas que nós encontramos aqui são realidades que nós desfrutamos aqui e agora, né, ainda que de uma forma prematura, e que nós vamos desfrutar de forma plena, completa, quando Cristo voltar, uma promessa futura. Então, as bênçãos que as bem-aventuranças nos prometem dizem respeito à nossa vida agora e também no lá e depois. Tá bom? Pensando nisso, vamos começar pensando aqui na primeira das bem-aventuranças. Hoje eu vou me deter nela especificamente e depois nós vamos trabalhar com menos detalhes as outras bem-aventuranças. Mas por que eu faço isso? Porque, como eu disse aqui, ela é a chave para compreender tudo que vem depois. Se nós não compreendermos essa primeira bem-aventurança, nós não teremos condições de compreender as demais. Então, a compreensão da primeira bem-aventurança, os humildes do espírito, isto faz com que nós entendamos aquilo que Jesus ensina e apresenta em todo o contexto do seu ministério. Né? Então, nós vamos verificar, por exemplo,
que nesta bem-aventurança, Jesus ele vai contradizer todos os critérios humanos de julgamento e todas as expectativas nos seus dias, de um reino nacionalista. Os judeus esperavam que Jesus viesse para reinar e tirá-los da dominação romana. Então, Jesus ele vai deixar muito claro com essa mensagem a realidade celeste, espiritual do seu reino. E ele vai nos dizer e vai nos ensinar que o reino de Deus, que não é deste mundo, ele é dado aos pobres, não aos ricos, aos fracos e não aos fortes, às criancinhas que são suficientemente humildes para aceitá-lo, e não a soldados que gabam de poder obtê-lo pelas suas próprias proezas, pelas suas próprias forças. Então, isto nos leva a concluir que a compreensão do que Jesus está dizendo aqui, nesta primeira declaração, é fundamental para entender todas as demais bem-aventuranças, tudo que vem depois. Porque nós vamos entender que há uma sequência lógica, uma sequência espiritual. Então, Jesus começa dizendo, bem-aventurados humildes de espírito. Lá em Lucas, no mesmo sermão registrado por Lucas, ele diz os pobres. Né? Então, a primeira compreensão que nós devemos ter é o que significa esta palavra pobre? O que Jesus está querendo dizer com humilde, ser pobre ou humilde de espírito? A palavra pobre pode ser também traduzida por humilde, no nosso texto, literalmente significa passar por necessidades materiais. O pobre é aquele que é desprovido de recursos materiais e, portanto, sofre. É interessante que a ideia aqui vai um pouquinho além do que é esse sentido literal. Para entendermos, a gente vai observar que essa palavra pobre, ela vai ter nuances ou vai ter significados diferentes até que a gente possa entender o contexto. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no Salmo 34, versículo 6, o que nós lemos lá? Diz assim, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Essa palavra aflito, que aparece no Salmo 34, aqui no versículo 6, também pode ser traduzido por homem pobre. A ideia é de pobre, de um homem pobre. Clamou este pobre homem pobre, e o Senhor o ouviu. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vamos verificar que o salmista, ele se declara aflito, ou literalmente como um homem pobre, ou seja, ele vai descrever a si mesmo como aquele que está sofrendo e que não tem a capacidade de salvar-se daquela circunstância por si mesmo, e que, por isso, busca a salvação de Deus, reconhecendo que não tem direito a esta salvação. Então, percebam aqui que a palavra pobre, ela, no sentido bíblico, ela tem um significado muito mais amplo do que simplesmente passar por necessidades. A ideia que Jesus nos traz do humilde de espírito ou de pobre de espírito é no sentido de que esse alguém é alguém que está despido de toda autoconfiança, de orgulho, das suas próprias realizações e reconhecendo-se que é incapaz de receber qualquer favor de Deus. Essa é a ideia. Nas palavras do Dr. Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, ser humilde de espírito é reconhecer que nada somos, que nada temos, e também olhamos para Deus em total submissão a Ele,
dependendo inteiramente da sua misericórdia, da sua graça. Esse é o significado da palavra pobre que aqui aparece. Então, vejam só, ele não está falando da pobreza de alguém desprovido de recursos materiais, mas ele está se referindo a alguém que, independentemente da sua condição social, reconhece que, por si mesmo, por suas próprias realizações, ele não pode alcançar a sua própria salvação, mas que depende inteiramente de Deus e da sua graça. E assim, quando nós encaramos este significado, nós vamos entender algumas lições importantes que o texto nos traz aqui, de Mateus 5, sobre a humildade. 3 lições básicas que nós aprendemos aqui. A primeira destas lições, é que a humildade ela é o caminho para a nossa justificação. De que maneira nós podemos nos justificar diante de Deus? O caminho para isso é a humildade. Quando nós lemos lá no Evangelho de Lucas, nós encontramos lá no Evangelho a narrativa de 2 homens que sobem ao templo para orar. Um era religioso, era conhecedor das Escrituras, praticante de todos os cerimoniais, de todos os ritos religiosos. O outro, no entanto, um pecador conhecido, que na sua penúria se apresenta diante de Deus. E com relação a este pecador, Jesus declara: este desceu justificado para a sua casa. Por que Jesus declara isso? Por que ele vai afirmar que aquele homem saiu justificado, se ele de fato era pecador? E o outro, que era religioso, não saiu justificado? Isto acontece porque a verdadeira fé, ela se expressa na humildade. Como nós falamos há pouco, a humildade implica numa completa necessidade e carência. E quando nós entendemos esta realidade, a compreensão desta realidade leva o homem à dependência absoluta de algo ou de alguém para modificar a sua história, para mudar a sua situação, já que ele mesmo não pode fazer. Então, a humildade, ela nos leva a reconhecer que, em termos da nossa salvação, nós não podemos fazer nada. E assim recorremos a Deus. E nós somos justificados quando, em nossa humildade, recorremos à graça de Deus em uma absoluta dependência e confiança desta mesma graça. Somos justificados quando nós nos escondemos atrás da cruz de Cristo, para que, sendo achado nele, possamos alcançar a salvação. Não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. Nós somos justificados quando clamamos: ser propício a mim, pecador, e não confiamos na nossa realização, em nossas realizações. O fariseu confiava na sua religiosidade e se julgava melhor do que o pecador. O pecador, por sua vez, reconhece que de fato é pecador e que carece da graça de Deus. E quando ele agiu assim, ele vai ser justificado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a humildade é o caminho para a nossa justificação, para sermos declarados justos diante de Deus, porque reconhecemos que nós não somos nada e não temos nada a oferecer a Deus. A segunda coisa
E a segunda verdade que nós podemos aprender aqui é que a humildade, ela é o caminho para a verdadeira espiritualidade. Agostinho, que os católicos chamam de Santo Agostinho, um grande servo de Deus lá do quarto século, ele disse o seguinte: se me perguntar qual é o primeiro preceito da religião cristã, responderei em primeiro, segundo e terceiro lugares, a humildade. Ou seja, não há como viver a verdadeira religiosidade, a verdadeira religião, sem uma vida de genuína humildade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus, sem que possua essa qualidade. Nenhuma pessoa que não seja humilde de espírito desfruta da salvação em Cristo Jesus. Mais uma vez citando o Dr. Lloyd Jones, ele vai dizer que Jesus estabelece que nós não podemos ser cheios enquanto nós não nos esvaziarmos. E é uma verdade que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, porque Jesus vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Então, a humildade, ela nos leva a depender de Deus para que Ele mesmo nos revista na sua graça, no seu poder e nos capacite a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Sem essa graça, sem essa humildade, de fato, nós não conseguimos viver a vida cristã que o honre e glorifique a nosso Deus. A terceira verdade que nós encontramos é que a humildade, além de ser o caminho para nos justificar, além de ser o caminho para a nossa verdadeira espiritualidade, a humildade é o caminho para o serviço cristão. Em Mateus capítulo 20, versículos 20 até o versículo 34, depois você pode ler esse texto, nós encontramos nesse texto, Mateus 20, 20 a 34, Jesus, ele vai ser abordado pela mãe de Tiago e de João. E ela se apresenta diante de Jesus com um pedido, no mínimo curioso, e que, na verdade, reflete o anseio, o desejo de muita gente no meio evangélico. Ter posição de destaque no reino do Senhor, no reino de Deus. Ela vai pedir para que Jesus permita que os seus filhos ocupem um lugar de destaque no reino do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, vai responder àquela mulher dizendo: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o vosso servo. Então, nós somos desafiados, como cristãos, à prática da humildade. Em Cristo Jesus, nós somos servos uns dos outros. Nós estamos inseridos dentro de um corpo, dentro de uma comunidade, a Igreja de Cristo, para que a gente possa ser bênção na vida uns dos outros. Deus nos colocou aonde nós estamos para que nós possamos servir. Não é para nos tornar melhores do que os outros, ou mais importantes do que outros. Infelizmente, isso acontece, às vezes, no nosso meio. Algumas pessoas se vangloriam de um conhecimento, de um entendimento, e usam esse conhecimento e entendimento para se beneficiar. Quando, na verdade, o Evangelho diz que nós devemos servir, nós devemos atuar para fazer com que o outro cresça. Jesus mesmo disse: ora, sendo eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Portanto, nós precisamos entender que nós, como cristãos, precisamos assumir o nosso lugar de servo.
Será que você está disposto a aceitar esse desafio? Né? E para isso, nós precisamos desta humildade, desta bem-aventurança. Meus amados irmãos, Deus habita no meio dos humildes, ou com os humildes. Diz o profeta Isaías 57. Lá no livro de Miqueias, nós somos instruídos que Deus requer que os homens andem humildemente diante dele. Uma pessoa humilde é aquele que tem consciência da sua dependência de Deus. Ele não confia em si mesmo, nos seus dons, na sua qualidade, porque, na verdade, nós não as temos. Mas ele confia e se entrega plenamente a Deus. A condição indispensável para recebermos o reino de Deus é reconhecer a nossa pobreza espiritual, porque a salvação que provém de Deus é uma oferta gratuita, como algo totalmente imerecido. E nós possamos atentar para aquilo que Jesus nos diz. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles vão herdar o reino dos céus. Que nós possamos avaliar a nossa vida e avaliar se, de fato, nós temos trilhado pelo caminho da humildade. Caminho este que nos justifica, que nos faz viver uma verdadeira espiritualidade e que nos faz servir aos nossos irmãos para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém? Amém. É uma alegria poder estar com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, meditando nela e podendo crescer na graça e conhecimento do nosso Deus. Nós vamos, então, orar neste momento, encerrando a nossa reunião. Vou pedir ao presbítero Francisco. Presbítero Francisco, nos ajude, por favor, orando e encerrando este momento. Santo e eterno Deus, Pai, mais uma vez, Deus, muito obrigado, meu Deus, por essa mensagem, Deus, que foi exposta aqui, Senhor. Que Tu esteja abençoando cada um de nós, ó Deus, para que nós sejamos humildes, ó Deus, humildes de espírito, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por cada família, ó Deus, que esteve aqui nesse culto, ó Deus, mesmo virtuais, ó Deus. Que Tu esteja abençoando, Deus. Abençoa o nosso pastor, Senhor, a sua família, ó Pai. Abençoa nosso irmão Milton, Deus, consola o seu coração. Nossa irmã, Senhor, que está com ele, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela nossa igreja, Senhor. Fica conosco, ó Deus, neste momento eu te peço. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É uma alegria poder estar com vocês nesta noite. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Que Deus nos abençoe.